Pessoal, uma notícia surpreendente acaba de ser divulgada e uma prisão que pegou o país inteiro de surpresa. Acabaram de sair novas notícias sobre essa prisão que ninguém estava esperando e vai colocar lenha na fogueira no cenário nacional, abalando toda a esquerda. Responde para mim aqui nos comentários. Você é a favor do fim dos cargos, vitalícios para o STF? Sim ou não? Responde aí para mim. E também, vocês concordam que o presidente do país não deveria fazer essa indicação devido aos conflitos de interesse? Gente, deixa seu comentário aqui para mim, pois sua opinião ela é muito importante, né? Tivemos uma grande reviravolta contra o ministro Alexandre de Moraes e as investigações do Banco Master mostram que a casa está caindo para o ministro, hein? Eu vou mostrar para vocês. E o tema do impeachment e prisão voltou a pegar fogo e vir à tona até na grande mídia, até aquela mídia mais voltada para a esquerda, e eu vou mostrar os detalhes aqui. Nesse vídeo temos uma denúncia grave de que o governo e os grandes veículos de comunicação vêm omitindo, mas vamos revelar para vocês os detalhes. Lula, como sempre, quando os problemas começam a acontecer, ele terceiriza a culpa. Isso não é novidade para ninguém e ele finge que não sabe de nada, não é assim o comportamento dele? Nunca viu, não sabe e até parece que ele não está à frente do país. Desculpas sem pé nem cabeça são aceitas pela grande mídia, mas pode ter certeza que isso não passa despercebido pelos nossos olhos aqui no canal. Eu sou Ana Paula, sou de São Paulo, capital. Você está aqui no nosso canal, aonde você fica por dentro da verdade. Eu passo todos os detalhes, eu mostro mídia de esquerda, de direita, de centro, neutra, tudo para vocês e eu trago a minha opinião para você trazer aí o seu filtro, trazer sua análise, trazer seu comentário, porque aqui você tem voz. E por isso eu peço que você se inscreva no canal. É muito importante, aqui embaixo do vídeo você vai se inscrever e é de graça, tá bom? Não esqueça de ativar o sino de notificação, pois é bem possível que você não veja o nosso canal novamente ou algum vídeo do canal em sua tela, caso você não esteja inscrito. Acompanhe o nosso canal, fique por dentro de tudo que rola, as notícias que não são divulgadas do jeito que deveria ou que ficam no rodapé dos grandes jornais, aqui eu trago para vocês. Então, bora lá ao que interessa? Eu vou começar aqui para vocês entenderem comigo um caso que saiu na CNN Brasil. Eu vou compartilhar a tela, onde mostra como que o empresário foi condenado a 14 anos de prisão por um Pix de R$ 500, gente. E isso abalou a esquerda, pois está na cara que é perseguição política. E as pessoas do centro elas vão se voltando cada vez mais contra o STF. Eu vou mostrar os detalhes para vocês. Nos últimos tempos, as decisões do Supremo Tribunal Federal com o STF têm provocado um debate intenso no Brasil. Não apenas no campo jurídico, mas sobretudo no campo político e também social. E esse caso recente aqui, amplamente divulgado, ele ajuda a ilustrar esse cenário e levanta questionamentos legítimos sobre a proporcionalidade, imparcialidade e segurança jurídica no Brasil. E a condenação desse empresário a 14 anos de prisão por um Pix de R$ 500, gente, gerou essa forte repercussão e não é para menos, né? Para muitos, isso abalou até os setores da esquerda, porque o episódio parece, à primeira vista, desproporcional, alimentando essa percepção de que pode haver algo além da simples aplicação da lei. Pessoas de centro que antes viam o STF como um árbitro técnico começam a demonstrar desconforto crescente com esse tipo de decisão. E, de acordo com informações disponíveis, o valor transferido foi interpretado pela Justiça como parte do financiamento logístico dos atos do dia 8 de janeiro de 2023, sendo enquadrado em crimes graves como tentativa de golpe de Estado e associação criminosa. A tese adotada aqui pelo tribunal sustenta que em crimes coletivos todos os envolvidos, inclusive financiadores, contribuem para o resultado final, mesmo que não tenham participado diretamente dos atos. No entanto, é justamente aí que nasce a inquietação. Até que ponto a responsabilização indireta pode justificar penas tão severas como essa, ainda mais com base em tantos casos que tem no Brasil e a gente não vê o mesmo peso?
Né? A defesa argumenta que não houve prova de intenção criminosa ou conhecimento do destino ilícito do dinheiro. Esse contraste abre interpretação jurídica e percepção popular que alimenta a sensação de injustiça, né? E frequentemente, a gente vê aí sobre uma ótica mais crítica, frequentemente associada a correntes, né, de todo o Brasil, esse tipo de decisão reforça o quê? A ideia de que há sim um desequilíbrio institucional no nosso país. A leitura é de que o STF, ao ampliar o alcance de suas interpretações, ele pode estar assumindo um papel que ultrapassa o de guardião da Constituição, aproximando-se de um agente político, um braço direito do governo, né? Olha só a matéria que saiu na CNN, só para vocês verem, e eu quero saber se vocês concordam comigo ou não. Mas tá aqui, ó. Entenda como o empresário foi condenado a 14 anos de prisão por um Pix de R$ 500. Alcides pagou um ônibus fretado para levar manifestantes de Blumenau, Santa Catarina, a Brasília, nos atos golpistas do 8 de janeiro. Isso é o que está na matéria, tá? Tô lendo aqui para vocês, para ver o que vocês acham. Aí o que aconteceu? Olha que é matéria. O Supremo Tribunal Federal condenou o empresário a 14 anos de prisão em regime fechado pela transferência do Pix. Vocês acham que isso é exagero? Vocês acham que faz sentido, conhecendo o Brasil, entendendo aí sobre todos os crimes que andam acontecendo, que andam cometendo e quantas pessoas ficam impunes? Ou seja, né, ele fez um Pix de R$ 500 para pagar o ônibus que levou manifestante de Blumenau a Brasília nos atos que consideraram um golpista. Mas que golpe, né? Se o presidente está lá, né? É o Lula, né? Que foi decretado, não é assim que está decretado? Mas foi golpe, é o que dizem. E aí a gente vê aqui, segundo a matéria, segundo o documento obtido pela CNN Brasil, a primeira turma do STF entendeu, por unanimidade, que a conduta configurou associação criminosa armada e tentativa de depor o governo legitimamente constituído. Olha isso. Então tá aqui a matéria para todo mundo ver. Então eu queria saber a sua opinião. Enquanto você comenta aí, se você concorda, se você não concorda, eu mostro para vocês aqui uma outra situação que mostra a situação do Brasil mesmo, né? Essa matéria ela chama bastante atenção, olha só mostrando na tela rapidinho para vocês, aonde fala do endividamento das famílias que atinge 80,4% e governo Lula estuda novas medidas. Só para entenderem, gente, o jornal trouxe que com o crescimento das dívidas, o governo avalia a nova fase do desenrola, uso do FGTS e crédito mais barato para aliviar orçamento das famílias. O alto nível de endividamento das famílias brasileiras segue como uma preocupação central. E um dos principais sinais dessa preocupação é a criação de alguns programas, como Desenrola Brasil, para beneficiar mais de 15 milhões de pessoas, renegociação de 51,7 bilhões em dívidas e blá, 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 blá. Né? Então, a gente vê a matéria que ela traz aqui, é uma matéria enorme, falando sobre o endividamento, e eu quero trazer aqui uma reflexão importante para vocês sobre esse assunto e saber a sua opinião também em relação a isso. Né? A gente vê aqui uma situação que a gente vê o Brasil viver uma realidade difícil de ignorar. Porque essa matéria mostrou, mais de 80% das famílias estão endividadas. Isso é um fato. Tem alguém aí que está endividado? Ou conhece alguém que está endividado? Acredito que é a grande maioria, né? Esse número, gente, não é apenas uma estatística. É o retrato de um país onde o cidadão comum está sufocado, tentando fechar as contas enquanto o governo insiste em discursos desconectados de realidade. Então a matéria traz todo aquele discurso bonito, falando que é uma preocupação central do governo, que o governo criou o programa Desenrole, isso e aquilo, né? Tanto que eu nem li a matéria inteira, eu trouxe a manchete aqui, trouxe um pedacinho para vocês, porque é preocupante. E sabe o que é mais preocupante, na minha opinião, eu não sei se você concorda ou não, o mais preocupante é a tentativa constante de transferir responsabilidade. Vamos analisar os fatos. O presidente Lula, ele fala em medidas, planos, soluções, desenrola Brasil, não sei o que, blá, 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 como se fosse um espectador da crise, quando na prática, na minha opinião, é o principal responsável pela condução econômica do país. Não há como fugir dessa conta. Quem governa responde.
Enquanto isso, cresce a percepção de um modelo que mantém o povo preso a uma lógica de dependência. O discurso de defesa dos pobres, por exemplo, contrasta com um cenário onde essas mesmas pessoas estão cada vez mais endividadas, com menor poder de compra e sem perspectivas reais de ascensão. Programas sociais são importantes, mas quando se tornam permanentes e centrais, sem portas de saída, eles deixam de ser solução e passam a ser um instrumento de controle social. E há outro ponto que incomoda profundamente: o contraste entre o sacrifício da população e o comportamento das elites do poder. Enquanto famílias apertam o orçamento, o governo e setores do Estado demonstram pouca preocupação com os gastos considerados supérfluos ou privilégios mantidos, como os próprios supersalários, né, os penduricalhos. E a mensagem que fica é muito clara: há rigor para o cidadão, mas complacência no topo. Então, essa desconexão alimenta uma indignação crescente, como justificar discursos sobre responsabilidade social, enquanto as contas públicas seguem pressionadas e o exemplo vindo de cima não reflete a austeridade. Como cobrar sacrifícios da população? Igual ele falou, tá caro, não compra. Não foi assim um discurso recente? Mas como ele cobra isso quando não há sinais claros de contenção dentro do próprio sistema? Então, o resultado é esse ciclo perigoso que eu mostrei para vocês: mais dependência, menos autonomia, um país onde o cidadão não prospera, apenas sobrevive, e muitas vezes com a ajuda estatal contínua. Então, o Brasil precisa de mais do que narrativas, ele precisa de responsabilidade, de coerência, principalmente um projeto que devolva dignidade ao cidadão, não através de dependência de benefícios, não, mas de oportunidade real de crescimento. Vocês concordam com isso ou não? Vocês têm outra opinião? Vão comentando aí para mim. Enquanto vocês comentam, eu vou trazer aqui para vocês uma outra situação, que é um vídeo do Partido Novo, que ele deixa claro que a regra para concorrer no partido é apoiar o impeachment do ministro do STF. Olha só isso, a gente vai comentar sobre isso, mas eu vou trazer aqui o trecho do vídeo e eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto e vocês vão ver aqui comigo agora. Deixa eu postar aqui o vídeo para você, compartilhar aqui minha tela e você deixa a sua opinião, porque a regra é clara. Olha só, o Marcel Van Hatten... O Partido Novo fez um tweet hoje de manhã, retuitei, dizendo o seguinte: no Novo só concorre ao Senado quem se comprometer em votar a favor de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal quando eleito. Então, tem que ser uma regra básica para concorrer. No Novo vai ter que ser. Quer que seja candidato ao Senado pelo Novo, tem que fazer impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem que se comprometer com isso. E o eleitor tem que cobrar isso dos candidatos agora durante o período eleitoral. Que o cara pode mentir para você e depois fazer outra coisa? Fácil, muitos fazem, infelizmente. Mas eu posso falar pelo meu partido, pelo que a gente fez até agora. O Novo tem sido sempre coerente. O que a gente se comprometeu a fazer na campanha, a gente faz depois. Mas expulsa quem não fizer. Expulsa, com certeza. Mas eu pedi a expulsão do João Amoedo. Toda aquela confusão que ele fez. Aí depois ele saiu, né? Pô, o cara tava indo contra o que ele mesmo dizia. Exatamente. Aí fica complicado, porque a gente sempre fala isso. Vota certo. Mas acho que esse é o melhor exemplo, porque o cara foi fundador do partido. O cara tinha admiração de todo mundo. Foi nosso candidato a presidente. O cara pisou na bola, não importa se é fundador. Fomos lá, assinamos, eu, Zema, mais os deputados federais, assinamos a expulsão, ganhamos liminarmente, depois ele teve a decência de ele mesmo sair. Como é que o cara vai me votar no Lula? O cara que é do Novo? Pois é. Absurdo, pô. Pessoal, vocês viram isso que aconteceu? Vocês conseguiram perceber essa complexidade? O Brasil ele vive um momento de crescente tensão institucional e mudança no comportamento político da sociedade. Porque nos últimos anos, o que antes era dito apenas ali em conversas reservadas, né, por trás dos bastidores, agora começa a ganhar espaço de debate público. Críticas ao STF, questionamentos sobre decisões judiciais e cobranças por maior responsabilização de autoridades. Durante muito tempo, havia um receio evidente em confrontar ministros do Supremo. Muitos evitavam se posicionar por medo de represárias, decisões consideradas duras ou até interpretações vistas como abuso de poder por parte de alguns setores da população. E esse cenário, no entanto, parece estar mudando. A sensação é de que o medo vem diminuindo e dando lugar a uma postura mais ativa por parte da sociedade de representantes políticos, como a gente viu aqui no Marcel Van Hatten, o vídeo que eu acabei de postar.
Então, paralelamente, cresce o quê? A percepção de que alianças políticas estão se reorganizando. Partidos, parlamentares, grupos que antes adotavam posições mais cautelosas, agora começam a se posicionar de uma forma mais firme, mais clara, refletindo aí a insatisfação que também se manifesta entre eleitores. E o Congresso, sensível a esse movimento, passa a reagir de acordo com a pressão popular, o que pode alterar significativamente o equilíbrio entre os poderes. Então, esse exemplo aqui é muito claro, aonde mostra como a exigência de posicionamento sobre o tema do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que vem crescendo. E não só do Alexandre de Moraes, mas de outros ministros do STF. Esse tipo de medida evidencia que o debate deixou de ser marginal, né, e passou a ocupar o centro das articulações políticas. E, ao mesmo tempo, há quem interprete esse cenário como um possível isolamento crescente de instituições, como o governo federal e o próprio STF, em relação a parcelas da sociedade. Então, eu quero saber de vocês o que vocês acham sobre isso, se vocês concordam, se vocês não concordam. E aí, para vocês verem, né? Vou mostrar aqui uma outra situação que mostra que investigadores veem a situação de Moraes, no caso Master, pior do que a de Dias Toffoli. Isso saiu aqui no CNN Brasil. Olha só a matéria, onde mostra investigadores veem situação de Moraes, no caso Master, pior que a de Toffoli. A avaliação é de que vazamentos contra Nunes Marques visam barrar a abertura de inquérito no futuro. Investigadores ligados ao caso Master relataram à CNN que até agora a situação do ministro Alexandre de Moraes é muito mais difícil juridicamente do que a de Dias Toffoli, segundo o material analisado até o momento. Enquanto a relação de Toffoli parece, à primeira vista, ser de natureza comercial, de compra e venda de parte do resort Taiaiá, na de Moraes haveria de fato elementos que sugeriram uma atuação dele em favor dos interesses do banqueiro. Então é nesse contexto que, para investigadores, já estaria em curso uma operação visando a formação de uma maioria na corte para barrar a abertura de um inquérito contra Moraes. E ela consistiria em fragilizar a posição de Nunes Marques, né, no caso, e perante a opinião pública, com o objetivo de que ele deu um voto contrário à abertura de um inquérito contra Moraes. A operação teria o aval de advogados ligados ao caso, que fizeram circular a informação de que filho do ministro Carlos Nunes Marques, que é o Kevin de Carvalho, recebeu 281 mil por serviços prestados à Consult Inteligência Tributária, que é uma empresa que, por sua vez, recebeu no mesmo período 6 milhões do Banco Master, e a informação foi revelada pelo jornal O Estado de São Paulo. A defesa de Kevin afirmou que ele nunca recebeu recursos diretamente do banco e que a relação é indireta por meio de consultoria. E Nunes Marques é considerado na corte próxima ao ministro relator do caso Master, André Mendonça, mas há a percepção entre investigadores de que, se ele perceber que ele ou o filho virem alvo, poderá barrar a investigação. Isso porque, na contabilidade de quem acompanha o caso, hoje há uma maioria apertada a favor da abertura de uma investigação contra Moraes, consistente nos votos de Mendonça, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Nunes Marques. Do outro lado estaria o Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Flávio Dino e Gilmar Mendes. O caso iria para o plenário, pois assim prevê o regimento. Toda a investigação contra o ministro do STF deve ser autorizada pelo plenário. Moraes não votaria. Uma vez abertas, as investigações continuariam. E uma eventual proposição de abertura de ação penal dependeria do Procurador-Geral da República, que é o Paulo Gonetti. Investigadores consideram ainda duvidoso que ele denunciaria qualquer ministro do STF pelas relações próximas que ele tem com o Gilmar Mendes e o próprio Moraes. Então, por enquanto, as investigações avançam e a expectativa é de que sejam concluídas em um mês. Em outra frente, a delação do Daniel Vorcaro também está em curso e as informações levantadas na investigação da Polícia Federal serão comparadas com a de Vorcaro, com a que a Vorcaro entregar, né? A partir daí, seria analisada uma eventual homologação da delação premiada do relator no caso da STF. A CNN procurou Moraes e Toffoli e aguarda uma posição. A CNN Brasil, a direção da polícia, disse não confirmar a informação. Então, mas olha só que interessante essa análise, que faz total sentido. Então, eles já estão ali se blindando, né? Já tem até uma estratégia.
Olha só, né? Qual que é a sua opinião, qual que é o seu sentimento em relação a isso? E para a gente falar de sentimento, né? O caso do tenente-coronel que está sendo investigado sobre matar a esposa, ele está recebendo aposentadoria integral, enquanto a filha não pagou um centavo de pensão. E olha só que situação, né? O Cleitinho Azevedo trouxe a matéria para a gente. Vamos só discutir um pouquinho para encerrar esse vídeo. Eu quero saber a opinião sobre esse caso. Olha isso. Foi assim, ó, num estalo, num piscar de olhos. Pediu, levou. Em 7 dias, o tenente-coronel Geraldo Neto, acusado de matar a esposa, conseguiu a aposentadoria integral. É revoltante, né? Mas piora. A soldado Gisele deixou uma filha órfã de 7 anos. A pensão dela já está sendo paga? Não. Nem um centavo. A prova aparece agora na sua tela. A família entrou com um pedido de pensão 2 semanas após o assassinato da soldado, no dia 6 de março, às 10h53 da manhã. Ou seja, a menina está esperando há 27 dias. A família ouviu que o pedido pode levar até 120 dias para ser analisado. Para órfão, pedem calma. E, no máximo, uma pensão de R$7 mil. Para o réu, mais de R$20 mil e pressa, muita pressa. Compartilha ao máximo esse vídeo aqui para poder desmoralizar qual juiz está nesse processo aqui que beneficia, né, o réu, em vez de beneficiar a família da vítima. Inclusive tem uma criança que ficou órfã, que precisa receber pensão. Enquanto isso, esse criminoso que matou a sua mulher já está recebendo aposentadoria. Isso é um murro na cara da população brasileira. Inclusive, vamos entrar com um projeto de lei para acabar com essa patifaria aqui no Brasil. Bom, gente, já deu para ver, né? Já deu para entender essa situação. E eu quero saber a sua opinião sobre que Brasil é esse, como o Cleitinho comentou, né? Há casos que chocam não apenas pelo crime em si, mas pela sequência de decisões e acontecimentos que revelam algo ainda mais grave, a fragilidade da justiça quando confrontada com poder, influência, pressa. O caso da Gisele é um exemplo emblemático aqui no Brasil, porque esse tenente-coronel acusado de matar a própria esposa, né, com indícios de tentativa de manipulação da cena do crime, o enterro realizado de forma rápida e com questionamento sobre a falta de investigação detalhada, tudo parecia seguir um roteiro já definido. Mas a família da vítima não aceitou, lutou, questionou, exigiu a exumação do corpo e foi justamente essa insistência que levantou dúvidas sérias sobre a versão inicial de suicídio. Quantos detalhes passaram despercebidos nesse caso? Quantas etapas foram apressadas e por qual motivo, né? Agora o caso ganhou mais esse capítulo revoltante, conforme o Cleitinho trouxe aqui no vídeo. O acusado recebendo aposentadoria integral. Em uma semana ele deu abertura, já está recebendo aposentadoria integral. E a filha da vítima, a menina de 7 anos, né, que ficou órfã, perdeu a mãe, está aguardando ainda o pedido de pensão por morte ser analisado pela STF, ainda alegando que tem um prazo de até 120 dias. Que país é esse, gente? Então, a gente vê que isso escancara uma distorção profunda. Esse é o Brasil que a gente está vivendo. O sistema que deveria proteger os inocentes e amparar os vulneráveis parece, em muitos casos, beneficiar quem está no topo da estrutura. E esse não é um episódio isolado, infelizmente, né? Outro caso que gerou indignação foi aquele que eu acompanhei, vocês também devem ter visto, de um jovem que atropelou e matou uma pessoa dirigindo embriagado, sem habilitação. Ainda assim, o enquadramento foi como homicídio sem intenção de matar, permitindo que ele respondesse em liberdade, e a justificativa, a falta de elementos para algo mais grave. A menos que a família da vítima apresentasse novas provas. Mas que provas seriam necessárias além do óbvio? Direção ilegal, embriaguez, não tinha carta de motorista, teve a morte ali. Então, assim, ainda assim a sensação que fica é de impunidade. Então, esses episódios só alimentam uma percepção cada vez mais presente na sociedade que o sistema de justiça não atua de forma igual para todos. Que há diferenças claras entre quem tem acesso a bons advogados, influência, oposição, e quem depende exclusivamente do funcionamento regular das instituições. E a pergunta inevitável que surge, que eu deixo para vocês aí é: o que é justiça de fato? Responde aí para mim. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigada pelo carinho, um beijo. Não esquece de se inscrever no canal e até o próximo boletim.